Então vamos lá, né? Gravar mais um Reacting Off hoje para postar para vocês. PL das fake news ou PL da censura. A resposta: Mamãe Cacei e o Orlando Silva, né? Vamos lá então, vamos ver como é que vai ser a discussão aqui e vamos dar prosseguimento. Vamos lá. Isso é um caso objetivo. Deixa eu terminar. Você tem compromisso com transfobia, moço? Peraí, Vamos definir o que é transfobia. Se eu chegar e falar o seguinte, eu faço um discurso, né, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu YouTube, falando, eu não quero que o meu filho seja... Uma coisa que me irrita no Arthur Durval é quando ele tenta fazer esse tom de voz passivo-agressivo, tá ligado? Porque ele discute temas, ele quer discutir temas que nem agora, transfobia, ele quer discutir temas que não são da alçada dele. Mas ele se acha uma pessoa extremamente competente para discutir qualquer tema, né, mamãe Cacei? Né? Elas são fáceis porque elas são pobres, não é? Seja trans. Quem é que vai decidir se eu estou cometendo um crime ou não de transfobia? Segundo as tuas palavras, a própria plataforma. Agora, se a plataforma olha e fala, opa, num país que é o 5º em retirada de conteúdo por notificação judicial, num país onde o STF comparou transfobia a racismo, num país onde... Gente, pra quem não sabe, não é que o STF comparou transfobia ao racismo. Como não se tem uma lei específica para crimes de gênero, o STF igualou os crimes de gênero, transfobia, homofobia, ao racismo, enquanto o parlamento não deliberar uma lei específica. Então aqui a gente já vê que o Arthur Durval é mau caráter. Não é? Ele é mau caráter. Tudo é de violência de gênero, esse conteúdo vai ficar no ar? Mas de jeito nenhum. Não, mas ele vai falar, por exemplo, que o Brasil é o país que os travestis têm a menor expectativa de vida. Que a expectativa de vida, se não me engano, de um travesti no Brasil é de 32 anos. E essa parte não interessa. Ou seja, só vale o que concorda com elas são fáceis porque elas são pobres. Só vale o que concorda com mamãe Cacei. Não é? Então o que você vai ter? Sabe o que eu acho? Deixa eu terminar, Orlando. O que você vai ter como consequência? Você vai ter isso. Você vai ter um monte de pai querendo se expressar que não quer que a criança seja trans e a plataforma tirando e vocês tirando o cavalinho da chuva. A culpa não é minha, o governo não interferiu, isso aí é com a plataforma. O que eu acho mais interessante é que o seu gênero é o seu pai que escolhe. Não tem a ver com a questão de identificação, não tem a ver com a questão, às vezes, da própria psique. Não. É seu pai que escolhe. Então, quando você aí quiser saber seu gênero, você chega pro seu pai, ô pai, que gênero que eu sou? Não é você que se identifica, não tem um processo de identificação, né? Mas esse sujeito, ele tem essa tática. Ele não deixa os outros falar. Porque ele está sendo interrompido, ele está reclamando. Na hora que o Orlando for falar, ele vai interromper toda hora. Levantando o tom de voz, fazendo caricatura, né? Depois, tá aí, Orlando, tá aí, ó. Depois de ouvir o Mamãe Falei esculhambar uma decisão do Supremo Tribunal Federal... Eu não esculhambei, eu não falei nada. Você esculhambou sim, seu canalha. O que você fez? Um país onde... Vamos voltar aqui, vamos achar aqui, ó. Vamos lá. Decidir se eu estou cometendo um crime ou não de transfobia, segundo as tuas palavras, a própria plataforma. Agora, se a plataforma olha e fala, opa, num país que é o 5º em retirada de conteúdo por notificação judicial, num país onde o STF comparou transfobia a racismo... Aí agora ele não falou, né? Ou seja, 38 segundos de vídeo. Aí você pula por 50 segundos. Eu não falei nada disso. Então, ou seja, só é verdade quando concorda comigo, né? Se você tá falando que eu falei, tem vídeo que eu falei isso, mas é mentira porque eu estou dizendo que é mentira. Se eu digo que é mentira, automaticamente é mentira, né? Canalha.
É muito verme mesmo. A culpa não é minha, o governo não interferiu, isso aí é com a plataforma. Depois, tá aí, Orlando, tá aí, ó. Depois de ouvir o Mamãe Falei esculhambar uma decisão do Supremo Tribunal Federal Eu não que tem escolhi, eu não falei nada. legitimidade para decidir. Eu não fiz Não, juízo. não falou nada. Não fez juízo de valor, não. Não fez juízo de valor. O tom de voz dele inclina o juízo de valor. Cara, é muito patético, é muito canalha, porque ele tenta ganhar todas as discussões, todas, na gritaria. Ele não tem argumento, ele é pífio em todos os argumentos dele. E o que mais me irrita nesse cara é que se você for no canal dele, cara, na moral, o cara tem grana, mas fica lá bancando o pobrezinho. Gente, olha aqui no meu notebook aqui, olha aqui. Irmão, paga a porra de editor. Para de se fingir de boomer, filha da mãe. Para de se fingir de boomer. Vira gente, vira homem. Fica agindo igual a criança. Dando pitizinho. Aí quando faz merda, os outros vão te cobrar. Ai, gente, desculpa. Depois do Mamãe Falei esculhambar o Supremo Tribunal Federal. Depois de ele questionar Ele já interrompeu o Orlando uma vez. Vamos contar. aspectos da lei que não estão escritos. Depois dele dizer que essa proposta vai acabar com a liberdade de expressão, que é um absurdo. Que... É porque a liberdade de expressão, pra ele, é poder ser misógino. Né? A liberdade de expressão para Arthur Duval é o seguinte: eu quero cometer crime à vontade e não ser condenado por isso. Mas, ó, é eu, tá? Os meus adversários, pra eles, não podem fazer nada. Eu posso cometer crime. Porque um tipo de cara que fala de liberdade de expressão irrestrita, uma pessoa que já fez comentário misógino, né? O que ele quer? Liberdade de cometer crime, né? Detalhe, é a liberdade de expressão irrestrita para ele e para o grupo dele. O grupo dele que cresceu à base de fake news, né? O Telegram falou, só vai restar para Mamãe Falei se abraçar com Zelensky e morar na Ucrânia. Que a Ucrânia que deve ser o lugar onde você pode viver a liberdade de expressão própria. Segunda vez que ele já está interferindo na fala dos outros, mas quando interfere na dele não pode. Então, ou seja, só ele pode falar o que ele quiser. Só ele não pode ser interrompido. Vocês percebem que o discurso dessa galera é sempre sobre o eu? É sempre sobre eu fazer as coisas, né? Aquela questão atômica. Eu não tenho mais o que fazer. 3 vezes. Vamos ler. Quer que eu leia o artigo para você? Quer que eu leia o artigo para você? Só uma coisinha. 4 vezes. Posso ler o artigo? Eu vou ler aqui o artigo para você. Calma, Orlando. Artigo 6º. Orlando, Vamos você lá? tá tão... 5 vezes. Né? Ele estava reclamando de ser interrompido, mas ele pode interromper a hora que ele quiser. Né? É o debate freestyle. É um debate onde só um pode falar e o outro só tem que escutar. Né? Sem argumento, que você tem que citar o Ucrânia. Sem argumento, irmão. Sem argumento. O que você fez na Ucrânia, Arthur? O que você fez na Ucrânia? Hein? Inclusive, o cara foi pra Ucrânia tirar foto lá no fundo de pub, no monte de garrafa, falando que nós estamos ajudando o exército, o povo ucraniano a fazer molotovs aqui em Kiev. Ele estava na cidade a 10 não, a mais de 40 quilômetros de Kiev. Elas são fáceis porque elas são pobres. Você foi lá fazer coquetel de molotov com um batalhão de Azov, né? Sabe? Aqueles que empunham bandeiras nazistas, símbolos nazistas. É essa liberdade de expressão que você quer, né? Ucrânia, mano. Sério, bicho. Eu quero ler o... Isso da Ucrânia, mano. Sério. 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 O que mais me irrita, mano, isso me deixa possesso de raiva. Possesso de raiva. Olha a cara de cínico. É canalha. É canalha. Entendeu? Ah, vai citar a Ucrânia. É sério. Cara, você tinha que estar preso. Seu lugar na cadeia. O texto você não deixa. Sério, bicho. Vamos ler o texto? Você vai jogar essa? 6 vezes interrompendo, né? Então, ou seja, é um debater com Mamãe Falei é o debate unilateral. Só ele fala e todo mundo escuta, né? Porque esse sujeito que
um apanhado de senso comum, né? Um apanhado dos preconceitos brasileiros, da misoginia, da homofobia, é um apanhado dos preconceitos que ele já demonstrou ao longo da vida. Tá aí. É o tipo de homem que gosta de gritar com mulher. Porque esses dias para trás ele foi lá numa ocupação feita por mulheres e foi lá esbravejar. Mas quando encontra alguém para peitar ele, fica, ai, estou sendo perseguido, estou sendo calado. Olha, até fez merda. Fiz merda. Salada. Vamos ler o texto? Cara, eu te falei um problema objetivo. Eu quero. Que problema objetivo? O Telegram estava se recusando a entregar contas que disseminavam nazismo. Então o problema é entregar os nazistas para a justiça. O problema é os nazistas não terem a liberdade de expressão deles garantida. Quero que você, Orlando, me resolva este problema objetivo. Eu sou Ele não deixou o Orlando acabar de falar. pai e eu falo no meu Facebook, no meu YouTube, um canal grande, que não no meu especificamente, falando qualquer pessoa, que eu não quero que meu filho seja Espero trans. que você não fale isso. Você não tem que querer, meu filho. Você não é dono do seu filho. O seu filho não é propriedade sua. Você entendeu essa parte? Você não tem que querer. Uma criança não é propriedade de um pai. Uma criança não é propriedade de uma mãe. É simples. Quando você vai lá no cartório e registra o seu filho, você não está registrando propriedade não, querido. Tá entendendo essa parte? Um jovem, uma criança, não é propriedade de um pai. O pai não tem o poder de escolha sobre a orientação sexual de um filho. Um pai não tem poder de escolha sobre a profissão de um filho. E quando acontece, por exemplo, de um pai escolher a profissão para um filho, ele cresce frustrado, porque eu conheço inúmeros jovens que fizeram direito, que fizeram medicina ou que estão cursando esses cursos porque o pai quer. Mas você senta para conversar com um jovem meia hora, você vê que ele é um frustrado. Mas por quê? Ele não está fazendo aquilo que ele queria fazer. Eu conheço gente que está fazendo medicina, mas queria estar fazendo música, está fazendo medicina porque o pai quer. Eu conheço gente que queria fazer gastronomia, mas fez direito porque o pai queria. E hoje eles são frustrados com a vida que têm. Mas por quê? Porque enquanto os pais deles são pessoas que têm um pensamento tão arcaico quanto o seu, de achar que filho é propriedade. Filho não é propriedade. Tá, mamãe Cacei? É muito feio. De novo, quem é que vai decidir se isso é potencialmente legal ou não? Diga. Quem vai... Não, detalhe, ele cria um exemplo ilusório, né? Ilusório. Esse exemplo não existe, né? Então, ou seja, para corroborar a narrativa dele, ele tem que criar um evento que não existe. Por que você não pega algo que aconteceu? Pega o caso do Bolsonaro, aquele que você apoiou durante 2 anos, até que começou a dar merda e você pulou do barco. Não é? Vai avaliar esse conteúdo? É. A plataforma digital. Ponto, velho! Você Qual o problema? O problema está aí! Tá vendo como é que é? É no grito. É no grito. É sempre no grito. Ele não tem argumento. O Arthur Duval é patético, né? O Arthur Mamãe Cacei é patético. Bicho, a plataforma vai falar, eu não quero esse discurso porque, eu não ganho grana com isso, já é polêmico demais. Número 2. Opa, não ganha grana com isso, ou seja, é o que ele tá defendendo. É a forma dele ganhar grana. Ao contrário, irmão, eu tô falando que as motivações financeiras da plataforma nos atingem e eu quero me proteger disso. De novo, Orlando, deixa eu terminar. Você quer muito se proteger disso, né? Segundo ponto, eu não quero ter... O Orlando não conseguiu falar até agora. Isso é um debate unilateral. Eu não quero ter risco com a justiça, então eu vou tirar esse discurso. Ponto. Nós temos um problema dado. Resolva esse problema. Eu abominaria. Resolva esse problema. Eu lamento. Ó, eu já perdi a conta de quantas vezes o Arthur Duval interrompeu o Orlando, né? Mas aí tem um ponto que é muito interessante, que toda vez que o Orlando
começa a construir um argumento, o mamãe cacei, né? O elas são fáceis porque elas são pobres, interrompe, né? O cara que estava se orgulhando de ir lá ajudar o batalhão de Azov. Para quem não sabe quem que é o batalhão de Azov, vamos ver uma imagem aqui que ilustra muito bem quem que é o batalhão de Azov. Tem uma imagem muito boa aqui no meu computador que ilustra muito bem quem que é o batalhão de Azov. Tá aqui o batalhão de Azov, Arthur. Aqui com o que você foi fazer Molotov lá na Ucrânia. Olha aqui com o que você foi se juntar na Ucrânia. Tá aqui, ó. Essas pessoas com esses símbolos, né, que você foi ajudar na Ucrânia. E olha que interessante as duas bandeiras que você tem do lado da bandeira do batalhão de Azov. A bandeira da OTAN e a bandeira nazista. Você tem soldados fazendo a saudação nazista. Que um pai, ao invés de conversar com seu filho... Orlando, não entra nisso, cara. Tá vendo como é que é? O Orlando não termina um raciocínio. É tão canalha. As pessoas não podem falar. A primeira e a última palavra só podem ser do mamãe cacei. A crítica não é esse, irmão. Você pode achar o que você quiser. A crítica não é essa, porque você criou um cenário hipotético, inexistente, que sim configura crime, porque a partir do momento que um discurso é contra... fere a existência de um indivíduo, porque sim, a questão de gênero permeia a existência do indivíduo, é crime. Ponto. Cadeia. Se você faz esse tipo de conteúdo, mamãe cacei, ou elas são fáceis porque elas são pobres, é cadeia. Acabou a conversa, acabou o papo. Se alguém faz esse tipo de conteúdo, é cadeia. Acabou. Simples de entender. Isso está na letra da lei. Não é você que adora falar da letra fria da lei? Não é você? Não é? Então, está na lei. Cometeu transfobia, crime, cadeia. Acabou. Inafiançável. Ponto. Esse exemplo que você dá é crime. Esse exemplo que você dá era para ter sido derrubado pelas plataformas. Se alguma pessoa faz esse tipo de coisa, é cadeia. É conteúdo derrubado. Acabou. Acabou, mamãe cacei. E ele vai ficar gritando esses 11 minutos. Eu tenho que escutar esse filho da puta gritando por 11 minutos. É 2 minutos e 58 de vídeo e deu 17 minutos de react. Não dá, velho. Você pode achar lindo a agenda trans. Não é esse o ponto da crítica. Não escape da... Não é esse não. Você acabou de falar de um pai querer gravar um vídeo que não quer que o filho dele seja trans. Não é esse o ponto da crítica, seu animal. Crítica. Não escape da crítica. A crítica é a plataforma... O Orlando não fala. Simplesmente o Orlando não fala. Vai cercear. Como é que você me protege disso? Me protege aí, Orlando. A minha expectativa, vai lá, como ser humano, é construir uma sociedade em que o pai converse com o filho e se a orientação do filho seja qual for, que o pai, que a mãe, que a família, que os amigos, que os youtubers famosos possam dialogar com... Ô, mamãe cacei, deixa os outros falar, mamãe cacei. Tá, mamãe cacei? Isso e não usar suas redes sociais para estimular ódio. Isso não é estímulo de ódio. Diferente. Não é estímulo de ódio, não. Você falar que não quer que seu filho seja trans, isso não é estímulo de ódio. Isso não é discurso preconceituoso. Você negar a existência de um indivíduo, que basicamente é isso, não é discurso de ódio, é opinião. É essa liberdade de opinião que você quer. Você quer o direito de cometer crime e não ser julgado por ele. Assim como gente do seu grupo soltou a bela frase que é um erro a Alemanha criminalizar o nazismo. Mas é a mesma pessoa que estava no parlamento falando para criminalizar o comunismo. Ponto. Temos um problema dado... Ele não deixa o Orlando falar, velho. É insuportável. Aqui, se um pai fala que não quer ter um filho trans, ele está estimulando ódio? Essa é a minha opinião. Está. De acordo com a lei, está. A sociedade, a sociedade que eu procuro construir é a sociedade da tolerância, da compreensão. E que o pai, a mãe, é tão tolerante a família, que você não pode falar, não quero ter um filho trans. O youtuber, a inteligência limitada, tudo isso seja um espaço de produção. É você que escolhe a sexualidade do seu filho, seu animal? Foi o seu pai que escolheu a sua sexualidade?
ele sequer para pra pensar que o libido sexual, ele sequer para pra pensar o que é o libido sexual. E já tem N artigos científicos que mostram que o libido sexual se impõe sobre o indivíduo. Ele sequer para pra pensar que gênero é uma construção social. Você não nasce com a ideia de gênero embutida na sua cabeça. Você descobre, você percebe isso ao longo do tempo, né? Mas o que o Arthur Durval, né? O que o Mamãe Cacei luta há tanto tempo para ter? O direito de cometer crime e não ser punido. Produzir tolerância e convivência. Me parece evidente que uma plataforma digital que problema dado aqui. Se um pai fala que não quer ter um filho trans, ele está estimulando ódio? Essa é a minha opinião. A sociedade que eu procuro construir, a sociedade que eu procuro construir é a sociedade... Esse vídeo alguém fez o corte, eu não sei o que aconteceu, porque tá dando isso. Da tolerância, da compreensão. E que o pai, a mãe, é tão tolerante que você não pode falar, não quero ter um filho trans. Ei, você é tão tolerante pra debate que não deixa o cara terminar a porra de uma frase, né, seu arrombado? O youtuber, a inteligência limitada, tudo isso seja um espaço de produzir tolerância e convivência. Me parece evidente que uma plataforma digital que não é formada de gente sem inteligência, ao contrário, é uma inteligência artificial ilimitada. Não, detalhe, né? O Orlando não tá colocando em questão, por exemplo, a lógica de funcionamento dessas plataformas, que atende única e exclusivamente à lógica do lucro. Vocês querem ver um exemplo de uma coisa? O Brasil Paralelo, acho que eu já mostrei isso aqui algumas vezes. O Brasil Paralelo compra termos, né? Se eu chegar aqui no Google agora e digitar feminismo, o quarto ou quinto link costuma ser do Brasil Paralelo, quer ver? Olha lá, Brasil Paralelo. Isso aqui é um texto informativo? Não. Tá aí, ó. Brasil Paralelo só tem destaque porque ele é um dos grupos que mais gasta com publicidade e espalhando desinformação e revisionismo histórico. Mentindo. Mas para o Arthur Durval, essas pessoas têm que ter o direito de contar mentiras, têm que ter o direito de cometer crime. Porque qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento de história vai ver que o que o Brasil Paralelo faz é desinformar, né? Confiar no bom senso das plataformas. Da inteligência artificial, que é ilimitada, eles vão... Eu acho engraçado que é o seguinte, não dá pra entender se ele é a favor ou contra a PL. Porque agora ele tá falando contra as plataformas, mas há 5 minutos atrás ele tá falando contra a PL. Ele é o tipo de cara que é o seguinte, você é a favor, automaticamente eu sou contra, e sempre você está certo, e sempre eu estou errado. Aliás, você está sempre errado, eu sou sempre certo. Mamãe Cacei. Elas são fáceis porque elas são pobres. E sim, eu vou repetir isso sempre quando eu fizer um react desse imbecil. Seguramente avaliar uma frase isolada assim, então, é evidente que não vai ser caracterizada então como você crime. Está delegando mais poder às Big Techs? Isso me parece evidente. Comunista bom esse, hein? Oh, não dá, velho. Não dá. Pro Arthur Durval, comunista é tudo aquilo que não concorda com ele. comunista bom, bicho. Por que será que eles me odeiam tanto? Por que será que as Big Techs... que eu estou empoderando as Big Techs? Vamos ver. Eles só uma coisa aqui. Tá, olha como as coisas estão invertidas. Eu estou dizendo... Tinha proposta, pessoal. Eu estou dizendo... E até agora o Orlando não terminou um raciocínio. Estou dizendo que eu confio muito mais num juiz para decidir se eu cometi um crime ou não, do que numa empresa privada que está repleta de interesses econômicos. Ele está no contrário. Ele tá, não. A plataforma vai ter bom senso. Pode confiar que vai dar certo. Orlando, para! Não, e é o cara que, sei lá, você pega qualquer vídeo dele, é ditadura do judiciário, mas aqui ele quer que o juiz decida. Então, ou seja, a narrativa dele se molda de acordo com o interesse dele. Você pode procurar lá que tem um monte de vídeo dele já falando que essa retirada de conteúdo é censura. E no começo do vídeo ele já faz isso. Então, ou seja, se você pegar os cortes do vídeo, ele vai se contradizendo ao longo do tempo. Tá ligado? Cara, mano, você começou essa argumentação aqui. Faça isso? Orlando, você começou... Ele não começou a argumentação, seu canalha, porque você não deixa ele falar.
É o debate unilateral. O judiciário é o Estado. Dá licença, Rolando. Que o Estado cria censura. Eu sou contra a censura. Dá licença. Eu não... Velho, lá, tá vendo? Aí ele começa, dá licença, dá licença, dá licença. Você pediu licença pras mulheres lá na Ucrânia, quando você ficou chavecando elas? Quando você foi lá cometer crime? Você pediu licença pra elas? Você pediu licença, por exemplo, quando você foi lá numa ocupação de mulheres, quebrar as coisas que elas fazem? Você não pediu licença, né, Arthur? Você pediu licença, por exemplo, quando foi ter um workshop dentro de uma universidade pública sobre educação sexual para mulheres? Você não pediu licença. Você pediu licença, né, mamãe Cacei? Você pediu licença? Não. Porque é o seguinte, sociedade Arthur Durval é o MOR, né? A entidade MOR, o dono de todo o conhecimento do mundo é o mamãe Cacei. Tolero censura, sou contra a censura, não aceita a censura. Por isso que o Estado não deve se meter com conteúdo. Quem tem que avaliar é a plataforma digital. É exatamente isso. O Estado não compete. Cara, na moral, velho, que falta faz botar esse cara pra cortar a cana, né? Caramba, avaliar bicho. conteúdo. Entendi. Eu me refiro ao mamãe Cacei. A censura do governo não. Vamos fazer só uma pausa. Só uma coisa. Eu quero saber a temperatura aí do chat. Uma pessoa a favor, uma pessoa contra. Manda aí a pergunta. Rapaz, eu lembrei de uma música aqui. Lembra aquela música? Eu acho que é da Plebe Hood. Gente, eu não vou ficar até o final disso aqui, porque isso aqui é tortura. Desculpa mesmo, mas isso aqui é tortura. Porque é um debate unilateral. É só o Arthur Durval que fala. É só o Arthur Durval que fala. Ele não deixou o cara terminar uma frase. Ele pega um exemplo que não existe. Ele pega um exemplo que, inclusive, a pessoa está cometendo crime previsto em lei. Tá ligado? Não vale a pena debater com o Arthur Durval, porque é o tipo de pessoa que não tem conteúdo, né? Pra você que assistiu até aqui, muito obrigado pela companhia. Esse domingo agora volta o cronograma normal, tem livezinha pra nós. E a gente vai estar de volta gravando mais reacts, tá bom? Aqui na tela tem outro vídeo pra você ver. Tem o símbolozinho do canal. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha com o amiguinho, deixa nos comentários o que você achou do vídeo, tá bom? Um beijo no coração, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, hein? Falou!